Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao programa Inteligência Socioemocional, Portal Conexão Escola. O tema de hoje é muito relevante e impacta diretamente não somente a vida de crianças e adolescentes, mas de todos nós, o estresse que vivenciamos no dia a dia. Hoje investigaremos como gerenciá-lo. Mas antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal Portal Conexão Escola no YouTube e ative o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos e curta também este vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar deste conteúdo. Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado e as pressões, tanto escolares quanto familiares, podem se tornar grandes fontes de estresse para as crianças e também para os adolescentes. E para discutir estratégias eficazes para controlar esse estresse, contamos com a presença da nossa parceira, que tem contribuído de forma tão carinhosa e responsável, a psicóloga Maria Eduarda Nogueira. Seja bem-vinda ao programa, Maria Eduarda. Dando início, poderia nos explicar o que é o estresse e como ele se manifesta principalmente nas crianças e nos adolescentes? Olá pessoal, olá Dani, é um prazer estar aqui novamente e poder responder as perguntas de vocês. Vamos lá! O estresse é uma resposta natural do corpo a situações que são percebidas como desafiadoras ou ameaçadoras. E essa resposta ao estresse envolve uma série de mecanismos neurobiológicos que são responsáveis por preparar o corpo para lidar de forma eficaz com essas situações. Quando nos sentimos ameaçados ou quando entramos em contato com estímulos estressores, sejam eles reais, como por exemplo ser perseguido por um cachorro na rua, ou psicológicos, como imaginar um cenário, uma situação difícil, o nosso corpo ativa uma série de regiões cerebrais e endócrinas que são responsáveis pela liberação de hormônios como a adrenalina e o cortisol. Esses hormônios ajudam o corpo a se preparar para lidar com essa situação percebida e a emitir a famosa resposta de luta ou fuga. Vale lembrar que a resposta ao estresse é completamente adaptativa e precisamos dela para sobreviver. O problema mesmo está no estresse crônico excessivo, já que níveis altos de cortisol constantes no nosso corpo fazem muito mal para a saúde física e para a saúde mental. Em relação às crianças e os adolescentes, eles apresentam uma resposta muito similar aos adultos em relação aos estímulos estressores, em que ocorre uma ativação da resposta de luta ou fuga através da liberação de hormônios como cortisol e adrenalina. No entanto, o cérebro em desenvolvimento das crianças e dos adolescentes é particularmente vulnerável aos efeitos do estresse crônico. Os estudos sugerem que o estresse prolongado pode trazer efeitos negativos e afetar regiões do cérebro responsáveis por funções executivas, memória, aprendizagem, regulação emocional e outros. Além disso, as crianças e os adolescentes eles ainda estão no processo de aprender habilidades de regulação emocional e de gerenciamento do estresse. Por isso, ainda são um público muito mais vulnerável aos efeitos negativos do estresse crônico. E Maria Eduarda, esses sinais de estresse são fáceis de identificar? Eles podem ser confundidos com o comportamento típico da idade? Identificar os sinais de estresse em crianças e adolescentes pode sim ser um desafio, porque eles podem ser confundidos com comportamentos típicos da idade. Por exemplo, mudanças de humor e irritabilidade podem ser vistos como comportamentos naturais do desenvolvimento ali na adolescência, ou também podem ser indicadores de estresse. Entre os sinais mais comuns estão alterações comportamentais, como a irritabilidade, a agressividade ou comportamentos regressivos, além de dificuldades cognitivas, como dificuldade de concentração e queda no desempenho escolar. A instabilidade emocional também é comum, que pode ser percebida como uma ansiedade excessiva ou uma tristeza prolongada, então vale a pena estar atento a isso também. Distúrbios físicos, como problemas de sono, alterações no apetite e até mesmo queixas somáticas, como por exemplo, dores gastrointestinais ou dores de cabeça também podem surgir.
Além disso, muitos jovens acabam apresentando comportamentos evitativos, como a evitação de eventos sociais e acabam tendo isolamento social, assim como usando de mecanismos compensatórios, como por exemplo uma compulsão alimentar ou passando muitas horas conectados a dispositivos eletrônicos. É muito importante estar atento ao contexto e à duração desses comportamentos e sinais. Se esses comportamentos são exacerbados, persistentes e trazem prejuízo para o dia a dia da criança ou do adolescente, provavelmente não são comportamentos típicos do desenvolvimento e sim podem ser sinais de um estresse crônico. Agora vamos falar sobre as fontes de estresse no ambiente escolar. Quais são as principais causas e como elas afetam os educandos? O ambiente escolar é por si só fonte de inúmeros estímulos estressores, por isso que os alunos precisam ter uma boa regulação emocional e estratégias de enfrentamento. Os estudos mostram que dentro do ambiente escolar o comportamento dos professores foi apontado por meio de autorrelato de crianças e adolescentes como um dos principais fontes de estresse. As crianças destacaram algumas atitudes como disciplina inconsistente, nervosismo, falta de paciência, falta de diálogo e sobrecarga de tarefas, como atitudes dos professores que levam a um maior estresse e tensão. Além disso, temos alguns fatores como pressão social e familiar, dificuldade de conciliar os estudos com outras responsabilidades e também os relacionamentos interpessoais dentro do ambiente escolar apontados como fontes de estresse. Em resumo, um ambiente escolar que é desfavorável, que não oferece suporte emocional para os alunos e que cria um ambiente de extrema competitividade acaba prejudicando o cotidiano e tornando o ambiente escolar uma fonte maior de estresse. Agora que entendemos melhor as fontes de estresse, vamos falar sobre as estratégias para gerenciá-lo. Quais são as abordagens mais eficazes que as crianças e jovens podem adotar para controlar esse sentimento? Para ajudar as crianças e adolescentes a gerenciar o estresse de forma eficaz, várias estratégias podem ser aplicadas com ênfase no desenvolvimento de habilidades socioemocionais. São essas as habilidades que permitem aos jovens reconhecer e regular as próprias emoções, a desenvolver a empatia e a cultivar relacionamentos saudáveis. Práticas de mindfulness e exercícios de respiração podem auxiliar a se concentrar mais no presente, a diminuir o estresse e a ansiedade. A atividade física regular também é essencial para promover esse gasto de energia, regular o cortisol e trazer mais bem-estar físico e mental para o dia a dia do adolescente e da criança. Além disso, focar no desenvolvimento de habilidades de gestão de tempo, como usar agendas, listas e estabelecer prioridades para evitar a sobrecarga de atividades. O incentivo e orientação para a manutenção de relacionamentos saudáveis com amigos e familiares também é essencial. Isso porque o adolescente e a criança precisa buscar por apoio emocional sempre que necessário. Promover o autocuidado como prioridade, garantindo momentos de descanso, lazer e espontaneidade para equilibrar as responsabilidades do dia a dia é fundamental. Em casos de estresse excessivo, a psicoterapia, em especial a terapia cognitivo-comportamental, é uma ferramenta valiosa para ajudar as crianças e os adolescentes a terem uma melhor relação com os seus pensamentos e com as suas emoções. A TCC trabalha através da análise de cognições e pensamentos, explorando como estes influenciam nos sentimentos e nas reações de cada indivíduo. Através da reestruturação cognitiva, os pacientes eles são incentivados a rever e a transformar crenças que são disfuncionais por visões mais equilibradas e mais saudáveis. Esse processo contribui diretamente na qualidade de vida do indivíduo e também ajuda a reduzir os impactos do estresse em níveis elevados. E para encerrarmos, como os pais e educadores podem apoiar as crianças e os adolescentes nesse processo? E compartilhe também, Maria Eduarda, algumas dicas práticas para serem aplicadas no dia a dia. Os pais e os educadores que gostariam de ajudar as crianças a lidar com o estresse de uma forma mais saudável podem começar pelo essencial e básico, que é fornecer ambientes que sejam acolhedores e que atendam às necessidades emocionais da criança. As figuras de apego e de vínculo seguro dos adolescentes e das crianças, simplesmente por estarem presentes nas situações que são consideradas como ameaçadoras ou desafiadoras, auxiliam automaticamente na autorregulação
e na diminuição do estresse. Esse fenômeno é conhecido como buffering effect, em que a presença de uma figura de confiança oferece uma sensação de segurança e, por isso, diminui o impacto do estresse emocional. Algumas dicas práticas envolvem, por exemplo, em estabelecer uma rotina, porque a previsibilidade traz segurança, promover atividades criativas e divertidas em família, como, por exemplo, assistir a filmes ou acampar no quintal, para trazer um alívio de tensão, e introduzir atividades relaxantes, como por exemplo a meditação e o treino de respiração profunda. Além disso, é muito importante ser um bom ouvinte e se permitir entrar com interesse no mundo da criança e do adolescente e estabelecer um ambiente de confiança. Encorajar a prática de esportes, desenvolver uma rotina saudável de sono e ajudar a criança no desenvolvimento da autoestima também são fatores de proteção contra o estresse. Por fim, é essencial estar atento e regular o consumo de redes sociais e o tempo em que a criança ou adolescente passa conectado em dispositivos eletrônicos. Isso para preservar o ciclo circadiano. Excelentes dicas, Maria Eduarda. Muito obrigada por sua participação. Como vimos, gerenciar o estresse desde a infância e adolescência é essencial para construir uma base sólida para o bem-estar emocional ao longo da vida. Quando crianças e adolescentes aprendem a identificar e controlar o estresse de maneira saudável, eles desenvolvem resiliência, melhoram sua capacidade de lidar com desafios e fortalecem suas habilidades de tomada de decisão. Essas competências não apenas contribuem para um melhor desempenho escolar e relações interpessoais mais saudáveis, mas também preparam esse público para enfrentar as pressões da vida adulta de forma equilibrada e consciente. Um abraço carinhoso para você, até mais, tchau, tchau!